Apesar de alguns ainda falarem que o planeta Terra tem alguns milhares de anos de idade, hoje os cientistas afirmam que o nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Mas como foi possível chegar a essa conclusão? Pois apesar da evolução científica, existem muitos ainda que duvidam dessa idade, que questionam a maneira e se é verdade que o planeta tem tudo isso. Foi somente no início dos anos 50 que os estudos de um cientista conseguiu, usando princípios de física química e geologia, estimar a idade da Terra. E sobre isso que vamos descobrir! Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Vamos falar sobre um assunto que, por incrível que pareça, ainda gera controvérsia. Está quase no mesmo nível de dizer que a Terra é plana ou que se o homem foi realmente à Lua. Vamos falar da idade do planeta Terra, um tema que ainda é polêmico. Vamos ver o método que calculou a idade do planeta, que é usado ainda hoje. E quem foi o responsável por essas descobertas? Claire Cameron Patterson, um geoquímico estadunidense, juntamente com outro grande cientista, o geoquímico George Chilton. Claire desenvolveu o método de datação urânio-chumbo e utilizou como base o chumbo encontrado em um meteorito de um cânion. E como ele começou isso? No nosso vídeo, vamos ver como foi a descoberta da idade da nossa amada Terra, do nosso planeta. Depois da vinheta, aperta o play! Para sabermos como foi datada a Terra, devemos saber o que são os isótopos. Primeiramente, como sabemos, tudo é feito de átomos, os tijolinhos da matéria. Átomos como carbono, ferro, oxigênio, etc. Só que quando vemos um átomo, por exemplo, de carbono, ele pode ter mais de um tipo, pois apesar de todo átomo de carbono ter 6 prótons no seu núcleo, pode variar o número de nêutrons, que também faz parte do núcleo. Enquanto o próton determina o número atômico, a soma do prótons e nêutrons determina as massas daquele átomo, a massa atômica. Existindo, por exemplo, carbonos do tipo 12, carbono 13 e 14. E por que isso é importante? Porque alguns isótopos apresentam um núcleo atômico instável e começam a liberar partículas de radiação e, desse modo, decaem para outro átomo, pelo fato de ser estável. Ele libera partículas, gerando um outro átomo com menos prótons. Só que esse processo ele tem um tempo determinado, pré-determinado. Ele ocorre num prazo determinado e conhecido como meia-vida. O carbono 14 que tínhamos falado começa a decair para nitrogênio com uma meia-vida de cerca de 5.730 anos. Isso é o tempo em que a metade de um carbono 14 vira nitrogênio. Dessa forma, fazendo uma continha, se você pega uma quantidade de carbono 14 e nitrogênio num lugar, pela quantidade encontrada, você pode saber quanto tempo tem aquela matéria pela proporção que você encontrar. Sabendo disso, os cientistas descobriram um método, que é o método de datação geocronológica pela meia-vida de radioisótopos, que é baseado no estudo do tempo em que um isótopo radioativo leva para decompor metade de sua massa radioativa. Esse tempo é chamado de meia-vida do isótopo. Só que o carbono 14, por exemplo, não dá para usar, porque ele tem uma meia-vida muito curta diante do planeta Terra. Então, tivemos que ver um outro elemento que tivesse uma meia-vida mais longa, e esse elemento foi o urânio. Nesse contexto, um dos isótopos mais importantes é o urânio 238, que tem um núcleo instável e uma meia-vida de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ou seja, metade dos átomos dele serão transformados em chumbo 206 nesse período. Então, é possível saber a idade de uma determinada rocha que contenha esses isótopos a partir de uma análise de sua proporção de chumbo-urânio. Em termos práticos, se uma rocha possui 50% de seus átomos de urânio 238 e 50% de chumbo 206, essa rocha passou por um período de uma meia-vida. Então, essa rocha está decaindo fazem 4,5 bilhões de anos. Da mesma forma, se uma rocha apresenta 25% de urânio e 75% de chumbo, passaram-se 2 meia-vidas. Essa rocha está decaindo cerca de 9 bilhões de anos.
A determinação da idade da Terra. E é aí que entra o cientista Clair Patterson. A descoberta de Clair Patterson sobre a idade da Terra é uma das histórias mais importantes e fascinantes da ciência do século XX. Ele não apenas determinou a idade do nosso planeta, mas também foi um pioneiro na área de medição de isótopos e na luta contra a poluição por chumbo. A chave para o trabalho de Patterson foi o conceito da datação radiométrica usando a relação entre o urânio e o chumbo. Ele sabia que o urânio 238 decai em chumbo 206. Há uma taxa de decaimento constante e previsível. A ideia era simples. Se você medisse a quantidade de urânio e chumbo em uma amostra, poderia calcular quanto tempo demorou para que o chumbo se formasse a partir do urânio. O problema é que a Terra tem uma história geológica complexa, com rochas que foram derretidas, reformadas e misturadas por bilhões de anos. Uma espécie de sopa. Isso tornava quase impossível encontrar uma amostra da rocha original da Terra para medir a idade. Mas aí veio o pulo do gato. Patterson teve uma ideia brilhante: usar meteoritos como amostras, que são corpos celestes que são do próprio sistema solar. Ele raciocinou que os meteoritos são restos de um material primitivo do nosso sistema solar que se formou ao mesmo tempo que a Terra. Como eles não sofreram as mesmas transformações geológicas do nosso planeta, eles estão circulando pelo espaço, eles seriam como cápsulas do tempo, com a idade original do sistema solar e, por extensão, a idade da Terra. A ideia era excelente, porém ainda tinha um problema: a contaminação por chumbo. O chumbo estava por toda parte, especialmente no laboratório e até mesmo no ar, devido ao uso de gasolina com chumbo, que era muito usado na época. A poluição tinha provocado uma contaminação de amostras. Dessa forma, ele passou anos da sua vida desenvolvendo o que se tornou a sala limpa, um ambiente isolado e livre de impurezas para que suas amostras não fossem contaminadas. E o resultado final? Depois de anos de trabalho meticuloso e algumas vezes frustrante, Patterson finalmente conseguiu obter medidas precisas. Ele analisou amostras de um meteorito que caiu na região do atual Canyon Diablo, que fica no estado do Arizona, nos Estados Unidos, onde fica a cratera de Meteor, local onde o meteorito se chocou com a Terra há cerca de 50 mil anos. Patterson estudou a proporção de chumbo-urânio retirados de fragmentos do meteorito Canyon Diablo e, com isso, estimou com uma boa precisão a idade da Terra. Em 1956, ele publicou seu resultado. A idade da Terra era de 4,55 bilhões de anos, com uma margem de erro de cerca de 70 milhões de anos para cima e para baixo. Essa medição permanece como a mais aceita pela comunidade científica até hoje. Mas, como tudo na ciência, existe a necessidade de comprovar se é verdade. E dentre uma delas é fundamentada nos cristais de zircão. E vocês sabem o que é zircão? Ele é o material mais antigo encontrado na crosta terrestre. Os cristais de zircão foram descobertos em 2014 por alunos da Universidade de Wisconsin. Esses pequenos cristais foram descobertos em uma região chamada Jack Hills, na Austrália Ocidental. A análise de um desses cristais determinou sua idade em 4,404 bilhões de anos. E aí surgiu até a pergunta: por que o zircão é tão antigo? O zircão é um mineral extremamente resistente e durável. Ele é capaz de sobreviver a processos geológicos intensos, como erosão, transporte e até mesmo derretimento. Isso significa que, mesmo que a rocha original em que ele se formou tenha sido destruída, o cristal de zircão permaneceu intacto. A análise do zircão revelou detalhes surpreendentes sobre a Terra em seus primórdios. O zircão consegue substituir o zircônio por urânio em sua rede cristalina quando se forma. E, ao contrário de outras rochas, ele não incorpora chumbo no momento da cristalização. Assim, qualquer chumbo encontrado depois vem exclusivamente do decaimento radioativo. Isso é como se fosse um cofre com um relógio muito confiável dentro, que não foi alterado. Portanto, esse estudo foi capaz de confirmar mais uma vez que as conclusões de Patterson estavam corretas. Vários outros métodos de datação de rochas já foram desenvolvidos, quase todos baseados em séries de decaimento de elementos radioativos, além do urânio chumbo, o samário neodímio, potássio argônio, rubídio estrôncio. Com as idades fornecidas por esses métodos, os geólogos estão gradualmente revelando o que aconteceu na Terra. E esses métodos, se não fossem confiáveis, não indicariam idades tão próximas usando elementos que são produzidos em quantidades diferentes pela natureza. Ou seja, esses estudos mostram a convergência numérica por todos esses tipos de decaimento para a mesma idade do planeta Terra, sendo uma representação da verdadeira idade da Terra. E é por isso que a comunidade científica está convencida, e eu também, de que a Terra tem bilhões de anos
e não apenas milhares. Dessa forma, agora vocês sabem como a idade do planeta Terra foi descoberta. Como sabemos, o planeta é velhinho, tem quase 4,5 bilhões de anos, mas não é nem metade da idade do universo. Mas isso é tema para outro vídeo. É isso aí, grandes champions! Participe da comunidade que mais cresce, a comunidade nerd. Nerd tudo! Se inscreva no canal, comentem, participem, porque aqui temos vídeos toda semana, porque esse canal é para vocês. É o canal Nerd Tudo! Valeu!